São 9 horas mais 48 minutos. Conosco, agora no momento, as promessas, o Pequeiroz. Pequeiroz, bom dia, tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia, Roberto Barros. Bom dia, ouvintes do programa Contraponto e da Rádio Clube 1200 AM. Bom dia, Pequeiroz. Eu queria tratar, a gente sempre fala muito também para a sociedade da entidade, para os ouvintes de forma geral, mas tem termos dentro da segurança pública, pautas, que não são tratadas e as pessoas não conhecem, né? E quando se fala de ciclo completo, você é um defensor há muito tempo dessa polícia de ciclo completo, o que quer dizer isso e o que seria importante para a segurança pública aqui do país adotar esse sistema de ciclo completo, né? Exatamente, Roberto. Isso é um tema que, em via de regra, ainda está sendo tratado entre as instituições. É um tema recorrente, desde quando a Constituição Federal foi instituída, em outubro de 88, que as instituições buscam discutir essa matéria, porque alguns observadores, alguns especialistas em segurança pública, entendem que a sociedade ganharia mais, né? A sociedade ganharia mais se as polícias, cada uma fizesse o seu papel, usando aqui um termo bem chulo, né, bem cearense, fizesse o processo de cabo a rabo. Ou seja, começasse, fizesse toda a percussão e concluísse. Porque hoje as polícias brasileiras, elas fazem o papel de metade. A Polícia Militar faz a metade da percussão, que seria a detenção de um suspeito da prática de um crime, aí faz um percurso, aí chega e entrega à Polícia Civil. A Polícia Civil, por sua vez, que não esteve no local, não fez a apreensão do suspeito, vai, através de supostas informações, dar continuidade no procedimento para que aquela pessoa seja encaminhada à Justiça e lá o Ministério Público, né, ofereça ou não denúncia em desfavor daquela pessoa. E o que o ciclo completo busca é exatamente dividir os tipos penal, né? Todo mundo sabe, se não sabe vai saber agora, que o Código Penal brasileiro, além da lei de contravenções, né, ele divide as penas por período que entendeu o legislador que cabe para aquela prática. Então nós temos os crimes de menor potencial ofensivo, são crimes que são punidos com penas bem mais brandas, às vezes com pagamento de serviço a instituições, ou pagamento de cestas básicas, enfim. E tem aqueles tipo penal que a pena é superior a 4 anos, né? É uma pena mais dura, são os crimes mais perversos. Então, qual era a ideia? Essa ideia foi discutida, eu já falei aqui várias vezes nesse programa, que nesses mais de 500 anos de Brasil, a segurança pública só fez somente uma Conferência Nacional de Segurança Pública. E nessa Conferência Nacional de Segurança Pública, que ocorreu em agosto de 2009, lá em Brasília, depois de depurar os municípios, os estados, houve a eleição de mais de 5 mil delegados, são pessoas, né, do povo, especialistas, que se predispor a discutir a matéria, e lá esse tema foi discutido com muito ênfase, né? Seria a distribuição por tipo penal para as polícias. Inclusive, as guardas municipais também discutiram lá a possibilidade, assim como hoje a Polícia Penal conseguiu, né, se tornar a Polícia Penal, que era uma luta já há bastante de anos, a gente entende também que a Polícia Municipal pode ser um instrumento de salvaguarda para a sociedade enquanto o meliante não pratica um crime maior. Então, as contravenções penais ficariam com as guardas municipais, os crimes de menor potencial ofensivo ficaria com a polícia ostensiva, chamada de polícia militar, e os crimes de maior potencial ofensivo, que requer toda uma maior
investigação minuciosa e tudo mais, ficaria com a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. Então, isso chama-se completo. Vai desde a lavratura do flagrante, passando pelas as provas necessárias para instruir a ação, o inquérito, para que o Ministério Público possa, com segurança, indicar, né, uma prática criminosa por aquela pessoa. Então, eu queria aqui, assim, pedir aqui humildemente, como eu sempre faço aos ouvintes do programa Contraponto, que busquem conhecer essa matéria, porque inclusive ela está sendo discutida nesse momento em comissões do Senado, do Congresso, o Congresso nesse momento está discutindo essa possibilidade das polícias se tornarem de ciclo completo, ou seja, acabar esse meio campo, né? A Polícia Militar, eu já falei, vou repetir. As pessoas gostam muito de futebol. Então você entenda um time que só pode correr até o meio do campo, né? Tá ali aquela linha grande ali. Então o time só pode ir até ali. Dali para frente ele é obrigado a passar a bola para o outro time, para que o outro time tente a todo custo chegar ao êxito de um gol. Então assim, hoje é a metodologia que o Brasil adota de polícia. E isso é muito ruim. Isso é ruim porque muitas vezes o Estado brasileiro ele não se preocupou em estruturar a polícia judiciária, né? É muito grande a escassez de policiais civis na delegacia desse país. Você vê que muitos municípios do Ceará, vindo aqui para o Ceará, não tem delegacia de polícia civil. É a polícia militar que faz toda a atividade de prevenção e combate ao crime. E acaba que a ausência dessa competência, dessa possibilidade dela fazer o ciclo completo, acaba fragilizando o processo. Como, por exemplo, você pega um infrator de acidente com morte de bebida alcoólica, né? E aí essa pessoa é levada para um local onde numa distância muito grande entre o local onde ele fez o crime, praticou o crime, e onde a gente vai encontrar um delegado que já teve aqui situações em que uma viatura teve que deslocar em torno de 200 quilômetros, mais de 200 quilômetros, para tentar fazer um procedimento, né? Porque não havia naquela região uma delegacia de polícia civil que pudesse fazer o procedimento. E aí esse deslocamento, muitas vezes, dependendo da situação, acaba que a pessoa não consegue mais estar com sintomas de embriaguez e o delegado não consegue visualizar essa possibilidade, mesmo diante de um exame junto ao ML, né? Chega lá, os peritos não conseguem mais vislumbrar naquela pessoa qualquer tipo de sintoma etílico, embora os policiais venham dizer, não, mas o povo disse que ele estava. Sim, mas eu fiz o exame de sangue e não constatou. Eu fiz o exame visual, ele né, demonstrou todos resultou, ele respondeu todas as perguntas que foram feitas, então eu vou dar um laudo aqui que ele não está embriagado. Então isso é prejudicial. Então eu queria pedir aqui com muito carinho que a gente possa se irmanar nessa luta para que a gente possa um dia aqui no Brasil, em respeito à decisão que foi tomada na primeira CONSEG em 2019, ter no Brasil polícia de ciclo completo. Dependendo do tipo de crime. Pois não, Roberto? Não, em relação a isso, eu até queria destacar que teve estados que começaram a adotar algo parecido, né? Eu acho que o Espírito Santo chegou a adotar alguma coisa parecida com o ciclo completo. A Justiça teve algumas decisões, não oficialmente ainda não foi votada em projetos, né? Mas a gente teve alguns estados que começaram a adotar algo parecido, não foi? Roberto, o que nós temos na prática e que muitos estados já vêm fazendo, e o Ceará tentou ali pelo Camusim inaugurar o procedimento, é o de fazer o TCO. Sim. Que esse TCO é exatamente o procedimento que é aplicado para os crimes de menor potencial ofensivo ou contravenções. Então, houve, sim, aqui no Ceará, por comparação a outros estados, São Paulo, Espírito Santo, Rondônia,
Tinha até os Santa tablets Catarina, lá no Espírito o Santo, eu policial me lembro. fazer exatamente esse procedimento. Sim. Ele foi ao local da ocorrência, registrou com riqueza de detalhes, através de um sistema de plataforma com o Tribunal de Justiça do Estado, aquelas partes, descreveu com riqueza de detalhes o que aconteceu, e de lá o policial já sai, né, com o caso resolvido, ou seja, as partes recebem a intimação para comparecerem em uma audiência de conciliação, em que lá o promotor ou o magistrado vai decidir o que fazer com aquele litígio. Então isso já se tentou aqui, o Tribunal do Ceará já depois de umas visitas nossas, a época a Corregedoria já autorizou os magistrados a receberem procedimentos de TCO oriundos de policiais militares. Mas nas percussões criminais de potencial ofensivo maior, o STF ainda continua dizendo que as provas coletadas em ação penal de maior potencial ofensivo não são válidas quando coletadas por policial militar. Ou seja, aí você quebra essa possibilidade de ser completo. Por isso que é importante a gente correr para o Congresso, porque uma vez o Congresso autorizando, né, fazendo essa reformulação no Código de Processo Penal, aí o STF não tem mais como dizer que é ilegal, que é inválido, que deve ser tirado de um processo penal uma prova coletada por diligências de policial militar, que de fato realmente não pode, porque na Constituição está dizendo que a atividade da Polícia Militar é o policiamento ostensivo, ou seja, ela tem que estar fardada na rua, tentando preservar a ordem pública. Eu digo tentando porque hoje, com tanta onda de criminalidade, fica até difícil para o policial ostensivo, policial militar, manter essa ordem pública com as comunidades, segundo a Secretaria de Segurança Pública, dominada aí, né, por alguns grupos criminosos. Por fim, Pequerez, em relação a esse assunto, quem trabalha contra essa proposta? Que a gente que estuda segurança, a gente vê que realmente é o caminho de vários países do mundo adotam já essa situação desde o começo da segurança pública, em que a gente vê que é um caminho para desburocratizar, até para acelerar mais o processo, para facilitar, inclusive, o próprio trabalho da Polícia Civil para investigar crimes mais violentos. Quem é que trabalha contra essa proposta que, às vezes, a gente parece que não caminha nos passos que deveriam se caminhar no Congresso Nacional, por exemplo? Roberto, eu vou te falar com muita franqueza, assim, com muita franqueza mesmo, sem nem titubear, tá? Eu entendo que não é nem a pessoa trabalhar contra, eu entendo que a pessoa não tem conhecimento de causa. Sim. Aquela pessoa que não tem conhecimento de causa, ela, em via de regra, ela não contribui para que aquela mudança aconteça. Sim. Ela teme a mudança. Então nós poderíamos aqui elencar, por exemplo, os delegados que não querem perder essa atribuição, né, de fazer os inquéritos. Alguns militares entendem que vai ser trabalho demais, além do que ele já faz. Mas a gente só vai saber o resultado disso quando a gente fizer. Verdade. Quem sai ganhando nisso tudo é a sociedade, porque vai ter a resolutividade das percussões penais mais célere, resolvida em menor espaço de tempo. Então, eu pugno, eu luto para que o Brasil tenha, sim, verdadeiramente o ciclo completo de polícia, dentro da modalidade que nós discutimos em 2009, na primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. As contravenções penais ficam a cargo das guardas municipais, e onde não tiver guarda municipal ainda, a polícia ostensiva, através dos destacamentos, podem fazer. Os crimes de menor potencial ofensivo, que é o TCO, fica a cargo da polícia ostensiva, e os crimes de maior potencial ofensivo fica a cargo da polícia judiciária, que o povo conhece como polícia civil. Essa é a ideia. E os contras são somente os desinformados. Porque na hora que a pessoa souber os benefícios que isso vai trazer para a sociedade, e digamos de passagem que os agentes públicos da segurança pública são também da sociedade, ele vai ver o quanto será bom para todo mundo, para os agentes e para o povo em geral. Pequerez, mais algum assunto que queira levantar?
Não, tá tudo tranquilo. Eu só quero dizer que ontem eu fiquei assim, pasmo, com cumprimento de palavra, né? A CPI das associações Eu vi. Foi convidada aí até a sede de uma das nossas associações aqui. E, pasmem você, verdadeiramente, ontem eu vi vídeos nas redes sociais em que os deputados aceitaram o convite e visitaram aqui uma das maiores associações de policiais que tem esse trabalho voltado para assistência social, para o lazer e tudo mais. Enfim, eu fiquei assim a pensar, né? Mas é bom que os deputados, aqui, viu, o parlamento conheça esses aparelhos, né, que dão essa assistência ao policial, quando na verdade o Estado era que era para fazer isso. Ô, Pequeiroz, o subtenente Ronaldo ele passa uma mensagem aqui sobre o que você estava falando. Policial militar corre, troca tiros, pula muros, entra em lama, se machuca. Ele simplesmente, o delegado está no ar-condicionado esperando para analisar e ver em qual artigo pode ser enquadrado o acusado. Aí é difícil, quando chega na audiência de custódia, que parece que o policial é o acusado e o infrator é o inocente. Pois é, eu me solidarizo aí ao Ronaldo, tá? Essa realmente é hoje a visão do policial ostensivo, né? Correr, levar tiro, dar tiro, se machucar, se acidentar, para ao final, a audiência de custódia, ele passar a ser o vilão e o bandido ser o mocinho. É verdade. Eu já fiz fala sobre isso, eu já defendi aqui, e não posso dizer o contrário, que a audiência de custódia é um direito do cidadão, de qualquer brasileiro. Inclusive, eu já falei aqui, vou repetir, que na minha monografia, no meu TCC, lá em 2016, quando eu estava terminando minha graduação em Direito, o meu TCC foi exatamente sobre isso, que a audiência de custódia era um benefício tardio, né, porque a Constituição tem mais de 30 anos, e somente agora em 2005, 2004, 2005, foi que veio se instalar verdadeiramente as varas de audiência de custódia, ou seja, um direito tardio, mas que eu penso, né, na minha leitura, Márcio, Ronaldo e ouvintes do Contraponto, é a metodologia que não está me parecendo muito proativo para fazer a correção daquela pessoa que acabou de praticar um ato tentatório ao bem-estar da sociedade. E aí realmente o policial sai como vilão nessas audiências de custódia, e o bandido, né, com todo respeito, a pessoa lá, o meliante, é que sai de vítima, porque correndo tropeçou e se ralou, ou atirou no policial, o policial também atirou nele, enfim. Eu acho que o Brasil precisa mudar a metodologia. A forma de abordagem da magistratura nessas audiências de custódia deve sofrer uma mudança já e rápido, porque isso está desestimulando, está tirando a autoestima do policial ostensivo de fazer com mais, de forma agarrida, a detenção desse meliante que a todo custo, depois de praticar um crime, tenta fugir, que é um direito dele, claro. Todo acusado tem direito de sair esperneando e para tentar se livrar daquela pureza que ele praticou, mas o policial militar também não pode ser punido por isso, porque ele está ali como Estado. Quem estabeleceu que a polícia militar tem que preservar a ordem pública, como eu acabei de falar, são esses agentes. Então eu não acho justo que o magistrado trate mal um policial e naquele momento ache que o bandido deve ser tratado com tapete vermelho e rosas brancas. Eu quero agradecer aí pela participação. Desejar uma ótima quarta-feira, uma ótima semana e até próxima quarta com mais um Momento Asprameces, beleza? Se Deus quiser, Roberto. Eu espero que Deus nos permita estar aqui em outros encontros, Asprameces, tá? Deus abençoe a todos. Valeu. Esse foi o Momento Asprameces com o nosso amigo Pequeiroz.